Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado por muitos o principal nome para tentar herdar aí os votos que não poderão ser dados a Bolsonaro em 2026, desistiu, jogou a toalha e disse isso para Bolsonaro. Vamos ver se agora os ataques contra ele por parte de bolsonaristas mais radicais, se eles vão parar, mas é importante observar que muita coisa pode mudar daqui até lá. E existe digamos assim, um conselheiro político ao lado do Tarcísio que talvez hoje seja aquele que tem a melhor visão sobre cenário político no Brasil, que é o próprio Kassab, que também tem lá os seus indicados para ministérios no governo Lula e é secretário do Tarcísio, então é alguém que consegue se articular e colocar o pé aí em mais de uma canoa. O seguinte, vamos falar aqui também do Moraes, que estava voltando para o Brasil, foi hostilizado, segundo foi divulgado, um filho dele foi agredido por bolsonaristas. Vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações. Assistiu, gostou? Manda o joinha para cima, clica aí, não custa nada, mas se não gostou, faz parte, manda o joinha para baixo. Comenta, compartilha esse vídeo, espalha, manda para aquele seu amigo no Zap, no Instagram, no Facebook, enfim. Toda ajuda é muito importante para que mais pessoas venham para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então foi divulgado que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, disse ao ex-presidente Bolsonaro que não pretende se candidatar a presidente em 2026. A informação foi confirmada pela assessoria de Bolsonaro e por interlocutores do governador paulista. A declaração ocorreu no encontro que eles tiveram a sós após a crise pelo apoio de Tarcísio à reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados, em que o Tarcísio, vamos lembrar, ficou a favor, Bolsonaro contra. Então aqui tem a confirmação da assessoria de Bolsonaro. Então não é algo que vem só de interlocutores, de fontes ouvidas pelo site, enfim. Então interlocutores de Bolsonaro, assessoria na verdade, melhor dizendo, confirmou. No encontro, o governador paulista também manifestou incômodo com as acusações da base bolsonarista de que ele é traidor de Bolsonaro. Ele teria relatado a Bolsonaro que, quando era ministro do governo, nunca foi um radical nem entrou em polêmicas e que não compreende porque agora parte dos bolsonaristas exigem isso dele. A avaliação no entorno de ambos é que eles se acertaram na reunião, mas permanece o incômodo no Palácio dos Bandeirantes, no governo de São Paulo, a partir da leitura de que a base bolsonarista continuou criticando Tarcísio nessa semana. Agora vejam bem, havia uma expectativa de que, com a sinalização direta de Bolsonaro de que ele não será candidato em 2026, os ataques diminuíssem, o que não ocorreu. Ou seja, Bolsonaro ficou sabendo da boca de Tarcísio que ele não pretende disputar 2026, mas pelo jeito não deu a ordem para que os ataques parassem, A gente sabe que existe uma comunicação, não é Bolsonaro ir nas redes sociais, ele próprio postar, mas é que existe sim uma comunicação interna, o chamado gabinete do ódio, tendo ou não um gabinete, um local físico, mas você percebe claramente movimentos uma ou outra direção, sendo adotados aí por diversos personagens. Então o Tarcísio certamente conhece como é que funciona esse mecanismo e percebeu que, apesar dele ter falado para Bolsonaro que não será candidato, esses ataques não pararam, que gerou então esse incômodo. Eu cheguei a perceber que o Flávio Bolsonaro fez uma postagem ao longo da semana aí defendendo o Tarcísio dos ataques. Postou lá a foto dos dois juntos e tal, mas não adiantou. Muitos outros bolsonaristas mais radicais continuaram batendo no governador por conta desse apoio dado por ele à reforma tributária enviada pelo governo e aprovada na Câmara dos Deputados e que está pendente de aprovação no Senado, que deve acontecer. Agora, sobre 2026, consultores, vai dizer que é uma matéria, tem dito a ele, Tarcísio, para evitar o que classificam de síndrome de Dória, uma alusão à forma como o ex-governador João Dória antecipou seu interesse em disputar o Palácio Planalto, e acabou disputando, foi aí fritado muito antes e desistiu da vida política. O Tarcísio, vale lembrar, está sendo assessorado na parte política por Kassab, que talvez seja a pessoa hoje que faz a melhor leitura política do país. Claro, pode ser que um momento ou outro ele faça uma aposta que não dê certo, como já fez recentemente aí, apostou no Pacheco, enfim, um nome que foi lá para o seu partido, mas também não conseguiu emplacar a sua pré-candidatura. Agora, o Kassab sobre Tarcísio já disse em várias entrevistas que, por ele, o Tarcísio tenta a reeleição e espera 2030 para disputar a presidência. Claro que isso pode mudar,
principalmente dependendo de como o governo Lula estará avaliado perto das eleições em 26 e como estará a própria avaliação do Tarcísio. Por exemplo, se o Lula também tentar a reeleição, pode ser que isso desestimule o Tarcísio a disputar, já que quem tem a máquina na mão, não importa se é prefeito, governador ou presidente, tem assim maiores chances de se reeleger. E na presidência, só o Bolsonaro conseguiu a proeza de não se reeleger estando na presidência. O FHC, que colocou isso em prática, para mim a reeleição é uma aberração que tinha que acabar. O FHC colocou, se beneficiou daquilo que ele próprio, inclusive comprando apoio, né? Isso é divulgado, só dá um Google. Se reelegeu, Lula se reelegeu, Dilma, Bolsonaro. Tão ruim, um governo tão desastroso que não conseguiu se reeleger. E aí então, Lula vai tentar uma reeleição ou não? Vai apoiar um outro nome? Qual será esse outro nome? Tudo isso pode influenciar na vontade não só do Tarcísio, né, de eventualmente mudar de ideia e disputar 2026, mas também de outros aí. Então, o mais seguro para o Tarcísio, que é o que o Kassab vem defendendo, é tentar a reeleição. Se reelegendo governador, chega em 2030, quando o Lula não poderá tentar um outro mandato caso seja reeleito em 2026. Então depende de muitas coisas aí. E é tudo, claro, muito cedo para afirmar algo, mas eu, se tivesse que apostar em algo agora, apostaria no Tarcísio tentando a reeleição e não a presidência em 2026. E vou falar aqui de algo lamentável. O ministro Moraes do STF foi hostilizado por um grupo de brasileiros e eu confirmo aqui, bolsonarista sim, pela forma como vai se expressar, você já consegue derrubar, né, tranquilamente, sem medo de errar. E lá no aeroporto internacional de Fiumicino, em Roma, Moraes retornava ao Brasil com a família quando foi abordado por 3 brasileiros. Segundo a Polícia Federal, uma mulher, identificada como Andréia, chamou o ministro de bandido, comunista e comprado. Na sequência, um homem identificado pela PF como Roberto Mantovani Filho teria reforçado os xingamentos. Ele teria chegado a agredir fisicamente o filho do ministro, ainda de acordo com a Polícia Federal. Outro homem, identificado como Alex Zanata, também proferiu palavras de baixo calão. Aqui destaca a matéria que os brasileiros desembarcaram na manhã do sábado, dia 15, no aeroporto de Guarulhos. Já identificados pela Polícia Federal, eles serão investigados por crime contra a honra, ameaça e agressão. Vejam bem, não chegaram a ser presos. Já pensou se Moraes fosse o ditador que muitos dizem que ele é? E olha que eu, quem me acompanha no canal há mais tempo, sabe, não concordo com 100% dos votos e decisões do Moraes, já fiz algumas críticas, acho que ele acerta bastante, mas também comete aí alguns excessos, mas eu lamento profundamente o que aconteceu, principalmente a agressão ao filho, essa turma que se diz defensora da família, não sei o que, vai lá e agride o filho do Moraes, que não tem nada a ver com a conduta do pai, que pode ser alvo de elogios, de críticas, faz parte, né? Mas a agressão é injustificável e só piora as coisas para os bolsonaristas. E lá a mulher chamando o Moraes de comunista. Se perguntar o que é comunismo, né, para ela, certamente não saberá nem responder. Mas é uma turma que delira. Se você olhar o passado do Moraes, ele foi secretário de governo durante o governo Alckmin, lá em São Paulo. Era filiado ao PSDB. Né? Que comunismo é esse? Né? Depois ele foi indicado ao STF pelo Temer, que é um liberal, como o Alckmin também é liberal. Ah, mas tá, é vice do Lula. Liberal! Né? O próprio Lula já disse em entrevista, só dá um Google, que ele estava mais à direita do que a Dilma está mais à esquerda dele, que ele era um liberal e tal. Então, enfim, o Moraes não tem nada de comunista, como alguns afirmam, mas essa turma, né, tem uma coisa esquisita. Para eles, assim, ou é bolsonarista, ou você é comunista. E para eles a Globo é comunista. Vejam se tem condição um negócio desse. Para eles a Folha de São Paulo é comunista. Para eles o Dória, né, é comunista. Então é algo que você olha e ainda se surpreende, né, de alguém, né, a essa altura do campeonato chamar o Moraes de comunista. E para fechar, vejam só a manchete da Folha, que não é comunista, como dizem então os bolsonaristas. Mudança climática castiga eleitores de Bolsonaro no Sul. Aí lá um colunista vai escrever, enfim, trazer algumas coisas que podem até ser verdadeiras, mas olha, aí ele mistura também essa bobajaiada aqui de eleitores de Bolsonaro, estão aprendendo tarde demais, porque o Sul votou em peso no Bolsonaro. Que coisa absurda, ridícula. Como o Sul-Ciclone, né, que aconteceu lá, algo lamentável, deixando várias vítimas, inclusive algumas fatais. Então é uma manchete absurda por vários motivos. O autor dessa pérola é
Marcelo Leite tá lá, né? Jornalista de ciência e ambiente, autor de Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira. Então é isso, é claro que bolsonaristas vão aproveitar, na verdade já estão aproveitando isso a favor deles nas redes sociais, porque, insisto, é uma manchete absurda em vários sentidos e que poderia ser muito bem evitada, mas, né, o jornalismo brasileiro, infelizmente, né, tem sido ocupado por algumas figuras que não têm, né, compromisso com a coisa séria. Então é isso, fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!